Graça e paz, meus amados. Mais uma vez estamos aqui com Cristo, em família, para louvar e engrandecer o nome do Senhor e contribuir, ou melhor, compartilhar com você esse momento de adoração, de reflexão na palavra de Deus, como temos feito durante esses dias, independente das circunstâncias. Louvaremos ao Senhor em todo o tempo. Que o seu louvor esteja sempre em nossos lábios, em nossos corações, reconhecendo a sua grandeza e bondade por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e por tudo que há de fazer. Sem esquecer, Deus está no controle. Esse é o nosso lema nesse período aí. E sempre, Deus está no controle. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver Jesus, 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 só quero ver Jesus. Na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Um dia nós veremos a face do Senhor, e que esse dia seja um dia de gozo, de alegria para todos nós, e não de desespero, como será de alguns, como diz as Escrituras, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para que nos salvasse
e neste encontro que teremos um dia com Ele, nós tenhamos o privilégio de ouvi-lo nos chamando de filho. Que essa seja a sua esperança, assim como é a nossa. Em nome de Jesus, porque um dia estaremos lá, nos átrios do Senhor, louvando o Senhor. Quero estar na presença dele e quero que você também esteja louvando a esse Deus que é grande e maravilhoso. Jesus enfrentou a cruz. Antes disso foi entregue aos homens, escarnecido, julgado como um malfeitor e humilhado, escarnecido por todos e enfim crucificado. E ali naquela cruz ele entregou o seu espírito, se rendeu à morte por minha causa e por sua causa. Houve trevas, diz a Bíblia,
houve terremoto e todos puderam ver que Jesus não era um homem comum. Bem, meus amados, hoje nós estamos celebrando a Páscoa, domingo de Páscoa, assim conhecido por todos, ou melhor, conhecido por todos, domingo de Páscoa. Páscoa significa passagem sobre ou passar por cima, diante do grande e marcante episódio no Egito, na época em que o povo de Deus era escravo do faraó. Está muito quente. E o povo ali estava escravizado durante 400 anos. Imagina a situação. 400 anos vivendo debaixo de uma servidão, em que você não tinha liberdade, não tinha escolha, e não podia usufruir das suas vontades. E trabalhando muitas das vezes debaixo do chicote, sendo humilhado, sendo escarnecido, sendo explorado da maneira mais terrível possível. Assim era a vida de um escravo. Eu nunca vivi, graças a Deus, e você também não era a nossa época, mas era assim que um escravo vivia, não tinha voz. Ele era propriedade dos seus senhores. E aqui se encontrava um povo, apesar de ter sido escolhido por Deus, eleito como povo de Deus, mas por questões que aqui não é muito esclarecido, pelo menos nessa parte, o povo foi escravizado. Em outras partes a gente viu que foi por conta de desobediência do povo, mas aqui pelo menos no meu conhecimento, nós não temos muitas informações que apontem a causa da escravidão. Apesar de que Deus já havia dito para Abraão que um dia isso iria acontecer. Pois bem, e em todas essas circunstâncias, surge então a primeira instituição da Páscoa. Foi quando Deus, através de Moisés, que chegou ali no Egito para livrar o povo do Senhor, por ordem de Deus, institui a primeira Páscoa da história humana, sendo celebrada apenas pelo povo de Deus naquela ocasião. Então vamos à leitura da palavra de Deus, se encontra em Êxodo capítulo 12. Nenhum texto é tão mais importante para esse momento do que esse, porque é onde tudo começou, é onde a gente pode encontrar as primeiras informações acerca da instituição da Páscoa. Então, Êxodo capítulo 12, versículos de 1 ao 13. Vamos à leitura da palavra. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro, conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então reunirá toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer, o cordeiro, é claro.
colocarão nos batentes e na viga da porta e nas... Perdão, deixa eu voltar aqui, parece que eu me perdi aqui alguma coisa. Versículo 6. E guardareis até o 14º dia deste mês. Então reunirá toda a comunidade de Israel e o matará ao amanhecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomares a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para o dia de amanhã, porque o que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. Versículo 11. E vós comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, e vossos cajados na mão, e o comerei às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Essa foi a ordenança do Senhor para aquele povo. Eles deveriam preparar um cordeiro ou um cabrito, como o texto nos diz, e guardá-lo durante os dias, até o dia 14º, até o dia 14. E nesse dia eles deveriam matar esse cordeiro, pegar o sangue e marcar nos batentes e nos umbrais das suas portas e ficarem dentro de casa. Se nós demos continuidade no texto, nós podemos ver que a recomendação era que não saíssem de casa. Os que saíssem, os que desobedecessem, certamente iriam sofrer o devido castigo, porque a ordem do Senhor era que todos ficassem em casa. Por coincidência ou não, nós estamos hoje vivendo isso. Eu não quero aqui dizer que é a mesma coisa, porque não é. O objetivo aqui era resgatar um povo e castigar outro. E nós podemos entender, podemos ver que o que está acontecendo hoje tem atingido não só pessoas que não conhecem a Deus, como pessoas que conhecem a Deus. Mas de alguma forma nós estamos vivendo algo parecido, em que todos estão confinados dentro de seus lares, ninguém pode estar saindo, apesar que nem todos respeitam, e a gente está aí debaixo dessa quarentena, sendo cuidadosos com a nossa saúde, com a saúde das nossas famílias e do nosso próximo, né? Em obediência não a Deus, mas às autoridades que nos pediram para ficar em casa. E alguns estabelecimentos, algumas coisas estão paradas, inclusive os nossos templos fechados. Mas isso não tem impedido de fazermos o que devemos fazer, que é louvar o Senhor e falar dele às pessoas. Então perceba que o texto, ele é claro ao dizer que existiu uma ordem emitida por Deus e que esses
que receberam deviam guardar, deviam obedecer, certo? O pano de fundo aqui desse texto é simplesmente mostrar o resgate de Deus ao povo escolhido. Deus salva o seu povo do cativeiro. Então nós percebemos que em meio à catástrofe, em meio ao desastre que estava a acontecer com os egípcios, Deus promete e cumpre salvar o seu povo. Mas esses tiveram que cumprir uma ordem dada por Deus, que era passar o sangue do cordeiro na entrada de suas casas e se manterem nelas. Perceba, uma casa marcada com o sangue do cordeiro. Dentro desta casa tinha um povo que servia a Deus, um povo que obedecia a Deus, um povo que sabia ouvir a voz de Deus. Eu creio que se esse povo tivesse desobedecido e saído de suas casas naquela noite, com certeza o anjo da morte tinha atingido também seus primogênitos. Mas ninguém saiu, até porque já estavam cansados de sofrer, escravizados durante 400 anos. Então surge a oportunidade de serem livres. Quem ia arriscar? Quem iria apelar? Então todo mundo ficou quietinho, aguardando o que iria acontecer. E logo ao amanhecer do dia, antes que o dia amanhecer, melhor dizendo, ouviu-se o clamor do Egito. Todos os primogênitos foram mortos, inclusive o filho do faraó, o herdeiro do trono. E isso fez com que o faraó se quebrantasse e libertasse o povo, mandando que todos se retirassem de suas terras. E assim o povo saiu às pressas. Por isso a recomendação para que comessem o pão sem fermento e comessem com um cinto na cintura e o sapato nos pés e o cajado na mão, porque não tinha tempo para a comemoração, não tinha tempo a perder. No momento em que ele dissesse vão embora, todos tinham que estar prontos. Você já percebeu que quando Cristo voltar, não terá mais tempo para ninguém dizer Senhor, deixa eu resolver minha vida, deixa eu acertar as contas primeiro. Não tem mais tempo. Assim como naquele dia em que não tinha tempo para os hebreus que estavam no Egito comemorar ou fazer qualquer outra coisa. Depois que o faraó dissesse podem ir embora, eles teriam que sair às pressas, e assim foi. Porque o faraó poderia mudar de ideia. Como mudou de ideia? O que nós podemos ver aqui como representação figurativa desse texto? Primeiro, o Egito representa o mundo em pecado. Repito, o Egito representa o mundo em pecado. Por quê? Porque o pecado escraviza todos que estão debaixo dele, a morte eterna. E o pecado está no mundo. Logo, o mundo aqui o Egito aqui é figura do mundo em pecado, porque o povo de Deus estava escravizado no Egito. E assim como toda a humanidade que também foram criada por Deus, estão escravizadas no mundo de pecado. Segundo, o cativeiro egípcio é a escravidão da raça humana por conta do pecado, como já foi dito. Não tem como se livrar do pecado se não for por meio de Cristo. Terceiro, Faraó e os seus aliados representam Satanás e os seus súditos. Sim, porque o Satanás não age só. Ele tem ao seu serviço legiões de demônios, ao seu dispor, ao seu comando, para fazer todo tipo de maldade pela face da terra, na vida dos homens. E muitos são instrumentos desses, sem que percebam, porque eles são espíritos. E já que ninguém vê, eles têm muito mais vantagem sobre o humano, porque ninguém o vê. Então eles podem estar
em lugar que pessoas não percebem, fazendo coisas que pessoas não percebem, agindo em pessoas, aproveitando-se daqueles que não têm Jesus em suas vidas. Olha, meu amigo, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Toda pessoa que um dia manifestar ações malignas nela, pode ter certeza, essa pessoa não tem Jesus. Porque aonde tem Jesus, o diabo não lhe toca. Não há como o demônio entrar em pessoas que têm Jesus em sua vida, porque aqueles que têm Jesus, habita nele o Espírito Santo. E onde há o Espírito Santo, o Espírito de luz, as trevas não podem estar. Onde há luz, as trevas dissipam, somem. Então, não aceite esta ideia de pessoas que dizem que tem Jesus, que tem Deus, e que às vezes são possessas por demônios. Não pode ser verdade. A quarta representação figurativa: Moisés representa o Senhor vindo libertar o seu povo da escravidão. Se Moisés, como homem, foi o instrumento de Deus para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, nós temos um hoje que é muito maior do que Moisés, e ele chama-se Jesus Cristo, que tem o poder, e ele já fez isso ao morrer na cruz do Calvário, para dar a liberdade a todos que estão escravizados no mundo de pecado. E é o número 5, o Cordeiro que foi morto ali naquele momento da primeira instituição, da primeira Páscoa instituída. O Cordeiro ali representa Jesus sendo morto pelos pecados dos homens, e o seu sangue como marca de que pertencemos a eles. Do mesmo modo que os israelitas foram protegidos pelo sangue do Cordeiro naquela noite, que passaram em suas portas, nos batentes de suas portas, e que o anjo da morte, ao ver, passa por cima e não os fere, da mesma forma hoje, eu e você só podemos nos livrar das mãos de Satanás, que escraviza o mundo no pecado, se houver em nós a marca do Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Por isso ele diz com toda a autoridade em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Eu gosto sempre de fazer menção a essas palavras, de dizer que não é o conceito religioso que você se agarra que vai te garantir libertação dos teus pecados. Porque muitos estão presos à religião, a conceitos filosóficos ou até mesmo teológicos. Eu defendo a teologia de A, de B, ele está certo, o outro está errado. A quem você julga mais eficiente? A palavra de Deus ou o homem que a usa muitas das vezes do jeito que entende? Então, antes de dar ouvido a A ou B, C, por mais inteligente que seja, olhe para a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Muitos estudiosos são bênçãos, são instrumentos de Deus para as nossas vidas, mas nem todos são. E mesmo às vezes, aqueles mais bem intencionados podem ser e são enganados pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios conceitos, e assim escrever e transmitir conceitos com base na palavra, mas que não corresponde com a palavra. Por isso temos que tomar todo cuidado com quem estamos, ou melhor, de quem estamos ouvindo. Ouça tudo
mas retenha o que é correto, o que é bom, o que está de acordo com a palavra. Não se deixe levar por conceitos humanos, mas pela palavra de Deus. Só ela é a verdade. Resumo da mensagem para nós hoje. Deus tem compromisso com os que lhe obedecem. Em outras palavras, Deus tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. Você tem demonstrado compromisso para com Deus? Você tem uma vida, Deus te deu. Você tem uma saúde, Deus te deu. Você tem um emprego, tem uma fonte de renda, Deus te deu. Pode ter certeza disso. Alguém pode dizer, mas isso é conversa. Tudo que eu tenho é fruto do meu esforço, do meu trabalho. Que Deus, se eu não trabalhasse, eu não tinha nada. Humanamente falando, eu diria que você tem razão. Mas partindo do princípio de que eu só estou vivo aqui, assim como você, porque Deus permite. Por quê? Qual a certeza que eu tenho disso? A certeza de que a nossa vida tem um tempo limitado. Só nasce quem Deus quer, só cresce quem Deus quer e só vive até o dia que Deus quer. Então, se tudo dependesse de nós, quem que iria morrer? Quem iria ser pobre? Quem iria ficar doente? Quem iria perder o emprego? Quem iria perder sua fortuna? Então não depende de nós. Não depende de mim, não depende de você. Se Deus não estiver no comando da sua vida, lamento em lhe dizer, tudo que você tem construído de nada valerá. Permita-me lhe contar uma parábola de Lucas capítulo 12, em que Jesus narra essa parábola do rico insensato, que diz: que farei eu? Eu construí, vou modificar um pouco, mas sem fugir aqui do texto. Eu colhi para bastante tempo. Meus celeiros são pequenos demais, não tem como guardar todo o fruto da minha colheita. O que farei então? Já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros celeiros maiores e vou dizer para a minha alma, come, bebe, folga, relaxa, descansa, porque construístes bem muitos para um longo tempo. E aí Deus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E em outro lugar Jesus diz: o que importa o homem, ou o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perceba, Deus tem compromisso com aqueles que lhe obedecem. E não tem nada melhor para obedecer ao Senhor do que a sua palavra. Você tem compromisso com Deus? Eu poderia ler Isaías 53, versículo de 4 ao 12, como complemento, mas isso você pode fazer em sua casa depois, e verá que o que vou falar acerca desse texto não é nenhuma mentira. E aliás, eu nem vou falar tudo, porque não dá para lembrar de tudo. Mas ele diz que Jesus, esse texto é a profecia sobre Jesus, o servo sofredor, o servo do Senhor. Ele diz que ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi levado como a ovelha muda ao matadouro, e ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Eu tenho que ler. Esse capítulo é muito importante, nem que seja alguns versículos. Tenha só um pouquinho de paciência. Isaías 53. É a profecia do servo sofredor, que representa, melhor dizendo, que fala antecipadamente da pessoa de Jesus.
Isaías 53. Vamos ler aqui um pouquinho, até onde a gente pode chegar. A partir do versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflitos e feridos por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do seu povo. Deram-lhes uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico em sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades dele. Por isso, eu lhes darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pela transgressão de muitos. Perceba, tudo isso está aqui apontando para Jesus, está dizendo antecipadamente o que iria acontecer a Jesus, por minha causa e por sua causa. Jesus, no seu contexto, era comum um homem não andar muito bem limpo, vivendo na terra, no meio do deserto, lugares muito empoeirados e sem muito conforto, e provavelmente não fosse uma pessoa tão atraente como diz aqui o texto. Mas ele se fez um homem humilde e simples para resgatar os simples e até para confundir os que se acham sábios, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 3, se eu não estiver enganado. Então, meus amados, o servo sofredor é Jesus, e também é Jesus o Cordeiro Santo, a exemplo do Cordeiro do Êxodo, que foi morto naquela noite e serviu de alimento para os hebreus, que tiveram que comer e sair às pressas. E ali foi instituída a primeira Páscoa, que quer dizer passagem sobre, passa por cima. O anjo da morte viria, mas passaria por cima deles e não os atingiria. Assim foi. Da mesma forma, hoje, nós estamos nesse mundo de pecado e dependemos da graça salvadora de Jesus para nos libertar do poder da morte. Jesus, ao derramar o seu sangue no madeiro, ele derramou por mim e por você, para nos lavar e nos purificar de todo pecado e para nos dar liberdade. Em Mateus 27 relata que, após ser espancado, terrivelmente torturado e humilhado pela via cruz, por onde ele passou carregando aquela cruz, até chegar ao lugar da crucificação,
Jesus foi a pessoa que mais sofreu na face da terra. E passou pelo pior momento que alguém podia passar. E ao chegar ali, depois de todo aquele trajeto de sofrimento, dor, de vergonha e escarnecimento, que todos escarneciam dele, ele foi posto no meio de 2 ladrões, 2 marginais, como se Jesus também fosse um marginal, fosse um bandido. E foi com esse conceito que eles crucificaram Jesus como um malfeitor. Mas isso foi por minha causa e por tua causa. Isso complementando aqui o texto de Isaías 53, de 8 a 9, que nós já lemos. Muitos hoje, para comemorar a Páscoa, enchem suas casas de chocolate, ovos de Páscoa, né? Muitos querem, crianças então, tem que ser de boa marca, até porque o chocolate ruim quem quer, né? Ninguém merece. E pode comer chocolate à vontade, não tem nada de errado com isso. A única desvantagem disso é que a gente pode ganhar alguns quilos a mais. Mas não tem nenhum problema comer um chocolate. Só que isso não tem nada a ver com Cristo. Certo? Não tem nada a ver com Cristo. Eu, sem querer aqui fazer crítica, mas não posso me omitir da verdade. Há um conceito dentro da religião no nosso país, a religião oficial, em que todos têm que comer peixe nesses dias. Eu pergunto, aonde é que existe na Escritura um mandamento para que se coma peixe nesses dias? Ao contrário, a ordem do Senhor foi para que eles matassem um cordeiro e comessem assado. Mas os homens gostam de mudar as coisas. A propósito, a Páscoa, pelo calendário em que ela foi constituída, deveria ser realizada em todo dia 14 do mês de abril, que é o mês de Habib, considerado o primeiro mês para os hebreus que acabaram de sair da escravidão. Para eles a vida começava ali. Então deveria ser celebrada todo dia 14 do mês de abril. Mas infelizmente hoje não tem mais uma data. Tem uma data fixa? Tem, mas nunca dentro da data em que está registrada nas Escrituras. Para ver como é que os homens costumam mudar as coisas. Mas o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o mesmo Deus que livrou o seu povo da escravidão do Egito, é o mesmo Deus que há 2000 anos atrás enviou o seu Filho unigênito, o seu Cordeiro Santo, para ser crucificado, ser sacrificado, para salvar a mim e a você. Não há como desprezar essa mensagem, não há como desprezar essa graça, porque ela é a única oportunidade que temos de salvação. O mundo é a mesma coisa que o Egito, o lugar da escravidão. Deus não quer perder ninguém, mas Ele também não obriga que ninguém nos siga. A escolha sempre será nossa, porém, toda escolha nossa, ela gera consequência. Pense bem, qual escolha você vai fazer. E que nesse domingo, em que se comemora o domingo da Páscoa, Jesus Cristo verdadeiramente seja o seu Cordeiro Santo, que tire todos os seus pecados, que o liberte de uma vez por toda da escravidão do pecado. Porque Páscoa é liberdade, Páscoa é salvação, Páscoa é celebração, a vitória,
O cordeiro foi morto, mas ele reviveu, ele venceu a morte. E hoje vive e reina, e dá o direito a todos que creem nele também de terem a salvação. Que o Senhor Jesus esteja com você hoje.